começo, quando eu comecei a fazer os meus pães, eu sofri bastante tentando fazer com que eles ficaram bem bonitos, sabe? Bem padronizados, bem parelhos. Eles às vezes ficavam com aquelas rugas na parte de cima, ou eles rachavam, ou eles murchavam. Então, hoje eu decidi compartilhar com vocês algumas coisas que eu fiz para corrigir isso, porque de repente você está tendo o mesmo problema lá em casa fazendo seus pães, e você não está conseguindo deixar eles bem bonitinhos, bem lisinhos, né? Então, pode ser que isso aqui ajude vocês. Eu separei três motivos principais pelos quais isso acontece, né? Eles ficarem murchando, rachando. A primeira coisa que eu queria falar é sobre a fermentação. A fermentação é muito importante no resultado final do seu pão. E eu estou falando da segunda fermentação, tá? Tem a fermentação que acontece depois que você mistura todos os ingredientes, que você faz uma bola e você deixa descansar. Ela duplica de tamanho e daí você divide a massa e faz os seus pães. Depois dessa parte você modela os pães, né? Dá formato seja qualquer um que você quiser. Agora eu vou falar especificamente daqueles pães de forma, né? Que é o pão que eu mais faço. Então eu pegava o meu pão, modelava ele e colocava ele na forma para fermentar. E daí no começo eu não tinha noção do que estava fazendo. E às vezes deixava crescer muito pouco ou muito, ou deixava crescer demais. Então isso aí é o motivo pelo qual o pão racha ou murcha. E se você deixar crescer muito pouco, ele ainda está, vamos falar, duro, sabe? Ele está muito firme. E quando você coloca no calor do forno, ele tem um crescimento dentro do forno, mas a massa não está pronta, ela não está elástica como para crescer. Então ela racha. Por isso que você vê sempre, sobretudo pelos laterais, que ela abre um pouquinho, fica feio, né? Fica a casquinha nesse lugar que ela racha, ela fica mais dura. E fica feio, né? Depois você tira o pão e o sabor até ok, mas ele fica também, se você colocar muito cedo, se você não deixar crescer o suficiente, ele vai ficar pesado também, sabe? Aquela massa pesada, não criou aquele miolo arejado. Então, esse aí é um erro e o que ocasiona que o pão racha. Se pelo contrário você deixa crescer demais, às vezes a gente, quando começa, acha que quanto maior seja o tamanho ou quanto mais tempo você deixa fermentar, fica aquela massa, nossa, bem grande, né? Você acha que vai ter um pão bem bonito, bem... Só que se você exagerar no tempo de crescimento, quando você botar no forno ela vai murchar, porque não tem estrutura suficiente para manter o formato, sabe? Tem muito ar dentro e acaba murchando, não tem como. Daí você tem que achar o equilíbrio perfeito entre os dois. Nem muito pouco, nem também muito, né? Aqui a dica seria você ficar de olho no tamanho. Não fique de olho apenas no tempo, senão no tamanho da massa, no caso do pão, né? O ideal é ele duplicar de tamanho, não é triplicar nem exagerar muito. Você pode até tirar uma foto do pão para você perceber quanto ele cresceu. Também às vezes a gente tenta seguir à risca uma receita e dá errado, porque pode ser que a receita ela fale assim, tem que esperar 40 minutos. Só que se você está a 15 graus, está no inverno, não vai crescer quase nada. Ou se você está a 35 graus no verão, daí ela vai passar do ponto, entendeu? Então fique de olho no tamanho da massa, né, no pão, e não tem jeito, você tem que fazer seus testes, tem que ver, quando eu assei nesse ponto, deu errado, quando eu assei, deixei crescer mais, também murchou, você acha o equilíbrio, cada um no seu lar tem um tipo de forma também, faz um tamanho diferente de pão, então vai fazendo os testes, mas principalmente foque em ficar de olho no tamanho do pão. Quando ele duplicar o seu tamanho, é o tempo certo de você colocar para assar. O segundo erro, esse que eu sofri bastante, eu confesso, lá no início, sempre tinha um problema que eu assava o pão, ele ficava... Eu já deixava no tamanho certo da fermentação, né? Só que eu colocava ele para assar e quando eu tirava, que ele esfriava, a parte de cima ficava com muitas rugas, sabe? E ficava feio. Então, depois de um tempo, eu percebi que eu estava assando sem ter o forno pré-aquecido. Isso aí é um erro muito grande, porque quando você coloca o pão no forno e nesse momento liga o forno, a temperatura ela vai aumentando aos poucos e isso faz com que a massa continue crescendo sem ela estar assando de fato, né? Ela só cresce, cresce, cresce e acaba murchando um pouquinho na superfície, né? Então o ideal é você pré-aquecer o forno uns 20, 30 minutos antes de você colocar o pão, porque senão vai acontecer isso, ele vai crescer demais, do mesmo jeito que se você deixasse ele fora, fermentando além do que deveria, né? Então é melhor, o recomendável é pré-aquecer o forno uns 20, 30 minutos antes, e quando a temperatura estiver estável no forno, você coloca o pão para assar, tá? Você tem que ter uma noção mais ou menos o ritmo quando o pão vai crescendo para você colocar o seu forno para pré-aquecimento, se você não quiser gastar muito gás, né, no caso. Pelo contrário, também tem um erro que se você coloca a temperatura do forno muito alta e você colocar o pão para assar, ele vai rachar, porque ele vai receber muito calor, além do calor que ele
deveria, né? E ele vai expandir muito rápido. Isso vai ocasionar que a massa ela abra pelo lado que ela está mais fraca, né? Pelo ponto mais fraco dela. E isso vai ocasionar também que o pão rache. Então, coloque seu forno 20 minutos antes para pré-aquecimento, mínimo, né? O ideal é 30 minutos. Depende do forno também, obviamente. Mas, regra geral, 20, 30 minutos. Depende do tipo do pão que você vai assar. Para pão caseiro, colocar a temperatura uns 180 a 200 graus, mais ou menos, né? Não acima disso, porque senão, como já falei, o pão vai crescer rápido demais e vai rachar também. Então, fique de olho na temperatura do seu forno, ache aí o ponto certo, mais uma vez, fazendo os testes, né? Também tentando equilibrar o crescimento do pão com o pré-aquecimento do forno para você colocar os dois juntos no tempo certo. Se você está gostando desse vídeo, desse conteúdo, se inscreva no canal, eu vou estar compartilhando mais dicas como essa semanalmente. E se já está inscrito, deixa seu like, isso ajuda demais o canal, isso me ajuda a continuar trazendo vídeos como esse para vocês. E agora a última dica que quase ninguém fala é a parte da modelagem do pão, né? Se você faz uma modelagem de qualquer jeito, a tendência é que dentro do forno ele fique perdendo aquele formato, né? Porque não ficou bem apertadinho. Você tem que, se você vai fazer enrolando o pão, como é o jeito clássico do pão caseiro, né? Tem que, cada volta que você faz naquele rocambole, né? A gente fala que a gente enrola como se fosse um rocambole. Você tem que apertar um pouquinho, né? Depois eu vou fazer um vídeo dando dicas para modelagem também. Então tem que pressionar um pouquinho. Claro que sem exagerar, porque se você também coloca força demais, vai rasgar a massa e por aí ela vai abrir, sabe? Então, também não deixa a sua massa muito mole. Se você está começando agora, o melhor é deixar a massa um pouquinho mais firme para você conseguir modelar ela mais fácil. Então, aperte ela sem exagero quando você vai modelar. Também cuide da emenda da parte de baixo, né, no final da modelagem, para ela ficar sempre na parte de baixo do pão, em contato com a forma, né? E isso vai garantir que o seu pão cresça de uma maneira uniforme e não perca o formato quando o pão vá para o forno. E mais uma dica extra, tem que sovar a massa, tá? Tem que desenvolver o glúten. Se você deixar a sua massa sem sovar, ela não vai ter força, não vai ter elasticidade, o seu pão vai ficar feio assim. E também eu sempre recomendo usar uma farinha de qualidade, tá? Pode ser que você esteja fazendo tudo certo, só que a farinha que você usa não tem muita força, ela não consegue desenvolver o glúten, ela não fica muito elástica, não tem muita elasticidade, então isso também influi no resultado do pão. Eu comecei fazendo com uma farinha mais barata e o resultado é totalmente diferente quando você compra uma farinha de qualidade, tá? Então pode ser que isso também ajude aí a melhorar os seus resultados. E também, obviamente, não adianta você fazer tudo que eu já falei, mas você não tiver uma receita que dá certo, tá? Então eu vou deixar aqui a receita do pão caseiro que eu mais gosto, um pão bem fofinho, bem saboroso, bem fácil de fazer e que sempre dá certo, tá bom? Então eu fico por aqui, que Deus te abençoe, não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.